A segurança pública foi uma pauta muito importante nesse ano de 2023. Alguns estados brasileiros ficaram verdadeiramente como reféns do crime organizado. E o governo foi obrigado a realizar algumas ações, como a instituição da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, com a atuação das Forças Armadas nos portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a onda de violência causou muitas mortes na guerra entre policiais e criminosos no litoral de São Paulo e na Bahia. Em São Paulo, o aumento expressivo dos roubos e furtos na região da Cracolândia e os muitos confrontos de usuários de drogas com agentes da polícia escancararam o problema da segurança pública na cidade. Ô, Alessandro Negão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destinaram míseros 900 milhões de reais para o problema da segurança. Só o estado de São Paulo investiu 34 bilhões de reais do governo Tarcísio de Freitas. Reforçar a segurança em portos e aeroportos, quando os homicídios estão ocorrendo todos os dias em todos os lugares, quando as comunidades carentes são vítimas do crime organizado, quando você não pode sair numa rua, parar num semáforo sem ter medo de encostar um revólver na sua cabeça, quando você está andando e tem motociclistas andando, bandidos, motoqueiros surpreendendo e assaltando. O problema de segurança pública só vai ser resolvido quando a União tiver a obrigação de repassar um valor maior para os estados e para os municípios também, que as guardas municipais ajudam. Quando houver uma investigação mais profunda sobre o crime organizado, o tráfico de drogas grampeia completamente impune, porque o volume do crime organizado é muito maior do que a capacidade do Estado tem de reprimi-lo. Nós estamos falando de tráfico de criança, que é uma coisa do mundo inteiro. Hoje é o mercado mais lucrativo do mundo, porque a droga você vende, a arma você vende, e a criança ou a mulher, ela é mantida como escrava sexual por várias vezes. Então, a segurança pública é um problema cada vez maior, é um problema social, sim, também, não dá para tapar o sol com a peneira, é um problema que decorre da exclusão, da falta de oportunidades, mas também de uma política de segurança mais eficiente. Então eu pergunto, não está na hora da gente trocar essas narrativas superficiais de defesa de segurança, de defesa do meio ambiente, para uma política séria e profunda que traga algum resultado concreto, Alessandro Negão? Com certeza. Essa é uma daquelas coisas que eu falo que para que o presidente viajou tanto? Quando eu falo que esse foi um ano conturbado, eu estou falando da segurança pública também. Nós tivemos problemas em São Paulo, nós tivemos problemas no Rio de Janeiro, nós tivemos problemas na Bahia. Na Bahia estava morrendo quase que um por dia. O bicho pegou lá na Bahia. A gente teve problema no norte, a gente teve problema na Amazônia, ali na fronteira, que é onde a gente sabe que estava tendo também muita guerra para aqueles lados. Então era necessário que o presidente ficasse por mais tempo aqui. Porque esse, Capês, não é só um trabalho do presidente, não é só um trabalho. A segurança pública era uma coisa que todo mundo tinha que se envolver, principalmente o judiciário. Principalmente o judiciário. Recentemente eu tive a oportunidade de participar do programa Pânico, onde estava aqui o capitão Derrite, que ele é o secretário daqui de São Paulo, e eu até falei sobre isso, falei, a gente tem que cobrar do capitão Derrite que ele prenda. A gente tinha que cobrar do Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo, que ele prenda. A gente tem que cobrar do governador que ele prenda, mas quem mantém, quem segura, quem é que vai acabar soltando é o judiciário. Então a gente está tendo um problema de impunidade. Hoje as pessoas têm medo, as pessoas de periferia, elas têm que sair de casa às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Na maioria das vezes o ponto de ônibus não está em frente à casa dela. Ela tem que andar ali 50, 100 metros até o ponto de ônibus. E essa é uma jornada, Capês, de 5 a 10 minutos de tensão. Acaba a sua tensão quando o ônibus chega e você consegue entrar no ônibus. Você mantém essa tensão até o momento em que você vai ou ao trem, que na maioria das vezes, né, você pega na periferia, você pega o ônibus para ir até o trem, você pega o ônibus para ir até o metrô, você não pega ele para ir trabalhar, para chegar no seu emprego. Ou seja, você ainda tem a tensão de ser assaltado naquele momento. Segurança de verdade
aqui em São Paulo, por exemplo, você tem quando você entra no metrô. Quando você entra no trem, onde no máximo você vai ter sua carteira batida, mas ninguém vai te apontar uma arma. Hoje você está descendo para ir trabalhar, passa 2 pessoas numa moto, você treme. Porque às vezes você vai morrer por causa de um celular velho. E eu não tô zoando. Tem gente que morre por causa de um celular velho, porque às vezes a pessoa leva o celular na cintura, só dele ameaçar de tentar pegar o celular, pum, o cara atira, achando que ele é um policial. Ele não gostou do celular, ele atira. Ele tem a certeza da impunidade. Ele tem a certeza de que se ele for preso, ele vai acabar saindo. Se. A gente está falando sempre do se. Então, é isso que hoje, aqui nos bairros mais nobres, as pessoas estão com medo de ter suas casas invadidas. Está acontecendo muito para cá, para esses lados também, nos bairros mais nobres. Então, não tem mais uma coisa do esse lugar é seguro, esse lugar não é seguro. Você vai para uma praia no norte do Brasil, você vai morrendo de medo. Você vai no Rio de Janeiro, se você errar uma rua, o aplicativo te mandou para o lugar errado, é capaz de você não voltar vivo. Que Deus ajude que o traficante pergunte primeiro antes de atirar, né? Que ele não atire primeiro e pergunte depois. Não é só, eu queria chegar aqui e falar assim, não, a culpa é do Lula, não, isso tem que ser uma coisa no geral. Prefeito, governador, entendeu? Presidente, deputado, juízes, todo mundo teria que se envolver nisso daqui, porque as pessoas que não estão dando atenção para esse problema são justamente aquelas pessoas que moram num condomínio com 6 metros de altura, o muro, segurança armado lá dentro, segurança armado particular dele, carro blindado. Essas pessoas estão tranquilas, mas 99% da população não tem essa vida, entendeu, Capês? Agora, meu querido Acácio Miranda, nós estamos falando, no Rio Grande do Norte, o crime organizado tomou conta da cidade de Natal completamente, incendiando ônibus, foi preciso deslocamento de forças federais, a polícia não deu conta da questão da segurança. Na Bahia, a questão da insegurança pública é epidêmica. Em Fortaleza aumentou muito o número de latrocínios, de assaltos. São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem ali nos morros milícias e traficantes com metralhadora, com fuzil dando tiro para cima quando você passa no meio, e aquilo é fato notório. Em São Paulo nós temos a questão da Cracolândia também, do crime organizado também, dos assaltos, da violência urbana. Agora, quando o governo de São Paulo tentou fazer uma operação, foi a Operação Escudo, tentou, depois que foram mortos 2 policiais com atentado, tiro de sniper do crime organizado, atirando e matando o policial. Foi realizada uma operação chamada Escudo nos morros do Guarujá e lá na Baixada Santista de maneira geral, onde todo mundo sabe o crime organizado impera, domina. Tá mandando numa comunidade uma vez, ali adiante, de pessoal armado com pistola, questão de 20, 30 metros. Eu perguntei pro sujeito, que os garçons de um hotel, que eram meus amigos, que me levaram lá para fazer campanha. Aí eu perguntei pro setor, me escuta, eu não vou lá não, os caras estão armados. Pode ir que eu faço a segurança. Você é o policial daqui? Não, eu sou o traficante. Eu falei, então, você não entra numa comunidade se não for, se o tráfico de drogas ali não permitir que você entre. Aí eu peguei, vamos embora daqui rápido. Então, na Operação Escudo, você tem 2 maneiras de conter a violência do crime organizado. A primeira é mais cômoda, faz acordo. Eu não subo aqui, não atrapalho o seu negócio e você não vem praticar crimes. Isso dá resultado até um certo ponto. Depois, infelizmente, a violência explode e nós estamos vendo isso, não precisa nem dizer. Bom, na Operação Escudo, a polícia entrou no território. Quando você entra no território dominado pelo crime organizado, você vai ser recebido a bala. Não tem jeito. E aí você tem que reagir. Às vezes ocorrem efeitos colaterais. Agora, não há nenhum apoio para que a polícia faça isso. Então o que acontece é tapar o sol com a peneira, faz um acordo, fica todo mundo feliz e o crime continua imperando. Você acha que já passou da hora da população se conscientizar que tem que ter um enfrentamento correto? Embora, quando isso é feito de maneira meramente superficial, ostensiva, como o Rio de Janeiro fez durante muito tempo, você tem vítimas inocentes morrendo o tempo todo, é só enfrentamento, tiros, espetáculo pirotécnico, sem resultado. Não tem que ser feita uma investigação contínua e permanente?
seja no Rio, seja em São Paulo, no Brasil inteiro? A segurança pública é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas que nós temos aqui no Brasil. E é um problema histórico. Se a gente voltar para o início dos anos 2000, se nós voltarmos para a década de 90, se nós voltarmos para a década de 80, em todos estes períodos há minimamente 2, 3 grandes problemas, 2, 3 grandes casos relacionados à segurança pública. Mas, você disse, é importante nós reiterarmos, dada a complexidade do tema, não existem soluções fáceis para a segurança pública no Brasil. Primeiro, passa pela alteração das leis penais, passa pela melhor estruturação das polícias e passa também pela solução de diversos problemas sociais que nós temos. Eu acho que esse combate efetivo, esse combate incisivo à criminalidade é necessário. Mas ele só acabaria espalhando o problema. Ele precisa vir somado a diversas outras soluções. E talvez seja isso que falte para nós nesse momento. A nossa polícia acaba agindo quando provocada, mas os outros entes, os outros órgãos, os outros responsáveis pela solução do problema não comparecem junto com a polícia. Então a gente precisa olhar para esse problema complexo de forma complexa, efetivamente. Felipe Monteiro, você acha que o problema passa por mais verba, mais investimento, mais contratação de policiais, melhorar as condições salariais dos policiais, mas isso aí os estados não têm mais dinheiro para fazer isso? Não haveria necessidade da gente redistribuir o bolo da receita aí e a tarefa de segurança pública? Ou você acha que não passa por aí? Rapaz, eu acho que não passa por aí não. Eu te falo por quê. Não dá pra gente querer o resultado diferente tendo sempre a mesma política. Eu fiquei ouvindo meus companheiros de mesa falando, né, o termo enfrentamento, prender, combate incisivo, não é? Demonstra uma política falida de segurança pública, que é a política de combate às drogas, né? Não dá certo no mundo todo esse tipo de política. A gente tem que pensar estruturas de combate ao crime organizado de forma diferente. A questão muito mais profunda. Aí eu concordo com o que a Cássio colocou aqui, né? A gente tem que repensar a forma de fazer segurança pública no Brasil. A gente tem que começar a discutir, por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Não dá pra gente achar que prender a pessoa e colocar um usuário que tem 2 gramas de maconha na prisão é a solução para o problema. Pelo contrário, a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo, não é? E as nossas prisões são fábricas de fazer criminosos piores. Ou seja, a pessoa que fumava um beckzinho de 3 gramas ia preso e sai de lá livre do PCC, por exemplo. Ou seja, a nossa política de segurança pública está completamente falida. A gente tem que pensar em agir de forma diferente. Um exemplo simples, né? A polícia militar não dialoga com a polícia civil no Brasil. Elas se odeiam uma e a outra, né? A gente tem que arrumar uma forma de articular as 2 polícias, de ter inteligência entre as 2 polícias. O que você colocou aqui, o dinheiro, se colocar o dinheiro, R$1 trilhão de segurança pública agindo dessa forma, a gente vai perder a guerra de goleada para o tráfico, como a gente está perdendo desde então. O problema da segurança pública é o problema da falta de visão de segurança pública no Brasil. A gente não consegue pensar uma política pública de forma eficiente. A gente faz sempre a mesma coisa. Não é com combate que a gente vai resolver, não é simplesmente prendendo a pessoa que você vai resolver. A gente tem que repensar a política pública no Brasil. Muito bem. Gabriela Mansur, você concorda que garante-se a segurança pública sem combater o crime, sem prender e legalizando as drogas, que é o projeto do Felipe Monteiro? Eu não falei isso. Não? Muito bem, mas pode exagerar. Bom, não vão me colocar Gabriela no meio dessa discussão aí entre vocês, mas eu não concordo. Eu concordo sim com a rigidez das leis, eu concordo sim com um enfrentamento, com um combate, mas acima de tudo, eu concordo com o investimento, sim, Pepe. Aí eu
peço vênia para discordar de você, na Polícia Civil e na Polícia Militar, independentemente deles nos conversarem. Mas eles conversam sim, acho que você deu uma generalizada aí no tema, a gente não pode generalizar. Eu acredito que tenha que haver mais investimento vindo sim do governo federal na Polícia Civil e na Polícia Militar. Muitas vezes as delegacias estão sucateadas, a Polícia Militar não tem estrutura, não tem proteção, não tem segurança, colocando a sua vida, a própria sorte no combate, na linha de frente do crime organizado, do tráfico de drogas e até na própria segurança propriamente dita, roubos, furtos, estelionatos, entre outras violências. E aqui eu me reporto novamente à questão da violência contra a mulher. Se nós tivermos uma fiscalização mais efetiva das mulheres que têm medidas protetivas nas mãos, nós vamos ter uma diminuição dos feminicídios. Nós temos recentemente um acordo, teve um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do governo do Tarcísio com o Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Justiça, para o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas para os réus soltos, os agressores soltos nas audiências de custódia. Isso já era um projeto que nós pedíamos há muito tempo. Se todos os homens que tiverem medidas protetivas tiverem tornozeleiras eletrônicas, isso vai fazer com que haja uma diminuição dos crimes de feminicídio e uma maior fiscalização para as mulheres que bateram nas portas da justiça e pediram ajuda, e infelizmente nós não estamos tendo isso. Agora, para mim, o maior problema, Capês, eu não sei qual que é a solução, e eu já enfrentava isso enquanto promotora de justiça, porque peguei alguns casos desse, quando eu também trabalhei em Bugaçu, onde havia muito tráfico de drogas, onde eu atuei no caso do Champinha, e também quando eu atuei no GAECO, no crime organizado, nem lembro se eu atuei com você ou não, mas acho que foi com outros colegas, que é a Cracolândia. A questão da Cracolândia me preocupa muito. Qual é a solução? Eu também aqui, em que pese a discordância com outros colegas, também as pessoas da saúde, eu sugiro e eu recomendaria uma postura um pouco mais efetiva de um trabalho de internação, ainda que compulsória, por um período mais curto do que o tratamento ambulatorial, que nos estados onde há um intenso vício já não funciona esse tratamento ambulatorial. Então essa é a minha opinião. Sei que eu vou ser criticada, mas eu acho importante deixar esse ponto de vista mais aqui. Do que provado, porque foi assim que eu consegui fazer com que Champinha ficasse afastado da sociedade. Está mais do que provado que tratamento ambulatorial é completamente ineficaz, porque o adicto, o viciado, o dependente químico, ele continua no mesmo ambiente em que ele se vicia. Então, a internação compulsória não viola nenhum direito. Que direito tem o de viver como um zumbi jogado no chão, completamente abandonado, perdendo não só a sua dignidade, mas tendo uma vida vegetativa? Interna, depois leva aquelas colônias agrícolas, fazendas coletivas, começa a ajudar o sujeito a reconstruir a sua vida. É dever do Estado ajudar essas pessoas e não virar as costas e dizer, não encosta, larga desse jeito. Isso é jeito de tratar um ser humano? O Estado tem que se omitir dessa maneira? Me desculpe. Só quem tem um viciado em casa, um filho viciado, ou um irmão viciado, ou um pai ou uma mãe viciada, sabem como é difícil o tratamento ambulatorial. Eles não aderem a esse tratamento. Então, quando eu falo da internação compulsória, eu não falo de uma internação urgente, à força. Eu falo de um projeto que consiga fazer com que eles adiram a esse tratamento, com uma fiscalização e uma medida mais efetiva. Vamos tentar, porque do jeito que está, não está funcionando. Felipe Monteiro. Não, eu acho impressionante como a solução de vocês é uma solução que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Não tem uma solução simples por causa da Cracolândia. Tem casos que tem que ter internação compulsória, claro que tem. Não dá para um zumbi ficar andando na rua. Agora tem casos, por exemplo, que o Estado tem que atuar com políticas de redução de danos, né? Conhecendo a pessoa, mapeando aquela pessoa que é usuária das drogas e tentando consertar aquela pessoa de uma forma sem ser compulsoriamente, né? E outro ponto também importante, o município de São Paulo, por exemplo, não tem ambulatório para todas as pessoas que voluntariamente querem se internar. Ainda mais pensando numa política de redução de danos. Né? Tá. Bom, olha, compulsória, desculpa.